A gente está aqui, primeiramente, a gente queria saber um pouco da sua história, porque eu acho que muita gente vai só no que é o presente, e eu acho que é muito importante saber realmente quem que é o Alan dos Santos, da onde veio, onde nasceu, onde estudou, a que se dedicou essa vida toda. Como você chegou até aqui, Até né? aqui, isso daí. Como você está aqui hoje na América, entendeu? Bem, eu nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em Comendador Soares, eu fui criado ali, né? Nasci no Hospital Nacional de Fátima, bem perto, do lado da estação de Nova Iguaçu. Quem é do Rio de Janeiro e conhece a Baixada, conhece Nova Iguaçu, sabe que é ali. Fiquei ali até os 5 anos. Aí depois papai e mamãe se mudaram para Oswaldo Cruz, que é perto de Madureira, do lado de Madureira. Sim. Então eu ouvia os ensaios da Portela. Olha que beleza, hein? É, legal, né? A velha guarda... Já nasceu sambando você, né? Desde pequeno. Pois é. A velha guarda da Portela ensaiava na esquina da minha casa, né? Que tem a Portelinha. A Portelinha, ela é mais perto de Oswaldo Cruz do que de Madureira. Então cresci ali, cresci num ambiente onde eu podia andar de bicicleta, brincar na rua até tarde, jogar bola na quadrinha ali do lado de casa, não ter preocupação de voltar, de mãe querer saber. Acho que você é da minha época. Pois é. O som tá baixo, o Marquitito estão falando aí, tá? Se tiver, eu falo mais pertinho aqui. Não, pode controlar lá. Aí eu cresci nesse ambiente, estudei no Sul-Americano, ali em Oswaldo Cruz, até a 6ª série, 7ª e 8ª foi escola pública. E na escola pública, Raja Gabaglia, dali foi o mais distante que eu já tinha ido para fora de casa ali. Então era bem pertinho, tipo algumas ruas só. O mundo começa a aparecer para mim depois que eu vou pro 2º grau. Porque eu tento fazer prova pro Dom Pedro II, aí as datas não estavam batendo, tinha muita coisa de resultado que não estava saindo na época. O Rio de Janeiro sempre foi um caos, né? E aí eu, para não perder a oportunidade, eu faço prova para a Escola Técnica Estadual, que é a FATEC, que até hoje produz muitos alunos brilhantes assim, que fazem trabalhos técnicos em todas as áreas, né? E a minha escola foi a primeira escola de comunicação da FATEC, do sistema ali das escolas estaduais técnicas do Rio de Janeiro. Então eu vou... Esse aqui é o queijo. A Camila quer o queijinho aqui, ó. Ela tá brava aqui. Muito bom. E aí eu faço... Ó, ela quer o queijo, gente. Não adianta, vocês vão ter... Eu posso dar o queijinho pra ela? Pode. Toma aqui, ó. Toma o queijinho. Aí, ó. Pega aí. Pronto. Ela vai ficar tranquila agora. E aí ali no 2º grau, em São Cristóvão, então tinha que pegar trem bem cedinho, ou então ônibus. E nessa de conhecer mais o Rio de Janeiro, comecei a andar mais na cidade, foi quando eu conheci uma comunidade de carisma franciscano chamada Toca de Assis, que cuidava de moradores de rua. E aquilo mexeu muito comigo. É católica essa comunidade? Comunidade católica franciscana Toca de Assis. E aquilo mexeu muito comigo e eu queria já ir para o seminário, já tinha pensado em ir para o seminário, mas ainda estava meio na dúvida. E fui então para a comunidade franciscana Toca de Assis. E dali, assim que eu terminei o 2º grau, eu fui para essa comunidade, com 18 anos, e lá eu fiquei 6 anos cuidando de moradores de rua. Então foi Rio, estado do Rio, estado de São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Então eu morei em algumas cidades no interior de São Paulo, Barretos, Campinas, Cruzeiro. Em Minas Gerais, morei em BH, 7 Lagoas e Betim. E no Ceará, eu morei em Fortaleza. Nesses 6 anos, eu fiquei cuidando de moradores de rua, fazendo barba, dando banho, cortando o cabelo dos irmãos. Quantos anos você tinha? Eu entrei com 18. Então até os 24 você ficou nessa... Isso, aí depois eu queria estudar para ser padre. Dali eu saí e fui para o seminário, fiquei 4 anos. Então eu concluí a filosofia, iniciei a teologia. Quando eu iniciei a teologia, eu já estava com planos de querer ir para um seminário que tem aqui, existe até hoje, né? Our Lady of Guadalupe, em Nebraska. Então eu venho para os Estados Unidos, passando por um período de triagem que eles têm no México, em Guadalajara. E aí vim para o seminário. Quando eu encontrei o seminário que eu tanto queria, eu vi que minha vocação não era essa. Porque o duro da vocação religiosa no Brasil
é que, querendo ou não, acaba sendo uma ascensão social. É um meio de você ascender socialmente. Ou seja, imagina você com a cabeça de um jovem de 15 aninhos de idade, de uma família bem pobre, e aí vem o padre ou o pastor, ele tem o último iPhone, ele tem o último iPad, o carro dele tá sempre topzão. Foi a maneira que você encontrou. Não. Eu tô falando que essa é a realidade brasileira. E óbvio que isso acaba criando uma crise nas vocações religiosas do Brasil. Ou seja, as lideranças religiosas, elas acabam sendo, de alguma maneira, sendo um meio de ascensão social para essas pessoas de famílias bem pobres. Eu não estou dizendo que isso é generalizado. Dizendo, existem casos assim. Sim. E isso afeta, até hoje, as vocações no Brasil. Então, eu olhava o seminário brasileiro e falava assim, cara, eu não quero estudar aqui eu não vou aprender o que eu quero. Eu preciso ir para um seminário bom, sério. Alan, me fala uma coisa. Você, quando foi para o seminário a primeira vez e depois esse tempo todo que você ficou lá, o que você imaginava aprender? Qual era a sensação que você tinha? Porque você antes fazia comunicação. Uma pessoa que faz comunicação, vai para um seminário, você vai sim se comunicar de uma outra maneira. O seminário, de uma certa maneira, ele cala a pessoa. Ele não cala em atitudes, mas ele cala em voz. Então, como que você sentia isso? Então, quando eu fui para a Toca de Assis, foi por ojeriza ao que eu aprendi na comunicação. Mas não porque eu aprendi coisas erradas. Pelo contrário, eu devo muito à Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. Ali eu fiz propaganda e publicidade. Só que, por exemplo, a aula de física, e eu tive um professor maravilhoso. De física em comunicação? Não, era escola técnica. Então, todas as outras matérias comunicavam com comunicação de alguma maneira. Você era obrigado a fazer. Ali foi um laboratório muito bem feito. Tá cheio de jornalistas até hoje, no mainstream media, que começou ali, na Escola Técnica Estadual do Adolfo Bloch. Só que assim, eu tive um professor que era grego mesmo, Salvador Carafilax. Era um gênio, né, físico. Quase ninguém passava com ele. O cara ele era um carrasco. Ele era o carrasco, ele não era o gênio. Não, ele era bom, cara. Ele é bom. Deve estar vivo. Bom pra quem gosta, né? De física. Mas assim, imagina você iniciar o segundo grau com 15 aninhos de idade e tá aprendendo a frequência das cores e o que aquilo estimula na química do corpo humano. Ou seja, aprender como manipular o ser humano por meio das cores, por meio de sons, etc. Então a gente aprendia isso em química. Eu tinha um professor de química, bem gordãozão assim, gente boa pra caramba, um doce de pessoa. Mas a química, a gente aprendia isso. Na física, a gente também aprendia. Então você aprende a manipular as pessoas. E eu falei assim, cara, eu não quero trabalhar com isso. Pra você aprender a como se comunicar manipulando. Porque era isso. Era isso. Ninguém chegava e ensinava pra você, ó, isso aqui são os métodos de manipulação, agora eu vou te ensinar como manipular isso pro bem. Ninguém fez isso. Sim. Te deu só as ferramentas. Mas você aprendeu. Só te dava as armas. Não. Só te dava as armas. Né? Exato, só te dava as armas. Aí quando eu tava lá no segundo grau e vendo tudo aquilo, sem contar a movimentação política, né, local. Eu tenho amigos que estavam comigo lá, que até hoje são assessores do Freixo, trabalham em campanhas do pessoal do PT, do PSOL, no Rio de Janeiro. E todos saíram dali. Todos. Belo celeiro. Na escola eles já começam, né? No Grêmio Estudantil da escola. Eu fiz, inclusive, campanha no Grêmio Estudantil. Mas quando fui vendo aquilo dali, eu falei assim, cara, eu não quero isso aqui pra minha vida. E aí eu fui cuidar de morador de rua. Então, na verdade, a comunicação, ela surge depois que eu saio do seminário, que eu chego no seminário e falo assim, pronto, encontrei o seminário perfeito que eu gostaria de viver e estudar. Não era. E aí, o que acontece? Eu acho que não sei se isso acontece com a vida das pessoas. Então vou narrar e vocês dizem se isso aconteceu na vida de vocês. Toda vez que você deseja algo, que você fala, isso aqui é o perfeito, se eu tiver isso aqui eu vou conseguir andar. Nada é perfeito. Quando ele chega, você percebe que o problema não era o que você queria, mas era você. Tá certo. Né? Então, quando eu percebi que o seminário perfeito eu alcancei, assim, o seminário que eu tanto queria, ali eu vi que faltava alguma coisa. Aí, o bom das vocações aqui nos Estados Unidos é que, como não carece de um bom filtro para as vocações, os padres aqui não enxergam um discernimento vocacional como uma desistência. Tanto é que no Brasil, o verbo utilizado para alguém que discerniu que não quer mais ser pastor ou padre é desistiu. Você desistiu de ser padre. Você desistiu de ser pastor. Não, eu discerni. Você deixou.
Não, não é nem deixou, você discerniu. Esse é o ponto. Aqui o verbo utilizado é discernir. No Brasil é desistir. Meu pai discerniu também. Verdade, meu pai foi seminarista. E ele saiu do... Então, aí quando eu encontrei falei isso com os padres aqui, com a maior naturalidade do mundo, eles chegaram e falaram assim, tudo bem, não tem Segue problema a sua nenhum. vida. Segue sua vida. E aí eu até dei aula num colégio deles, né, num high school aqui, na São John Vianney School, lá em E quando você desistiu, Kansas. você já sabia para onde você... Olha o verbo, viu? Discerniu. Perdão, me perdoe. Tá vendo? Quando você discerniu, você já tinha ideia do que você... Não. Porque eu imagino que você Não, ficou tanto tempo no seminário... Foram 10 anos de vida religiosa. né? 6 você anos. Fica perdido, né? 6 anos cuidando de moradores de rua, 4 anos estudando no seminário. Quando eu saí, era assim, o mundo inteiro pra mim era uma página em branco. Imagino. É desesperador, porque você não tem ideia do que você vai fazer depois. Eu fiquei assim, totalmente perdido. O bom é que eu tinha bons amigos. E aí comecei a conversar com vários amigos, e um deles falou assim pra mim, olha, vai conhecer o trabalho do Church Militant, lá em Ferndale, em Michigan. Isso aqui. Porque eles têm um canal católico, e eu acho muito interessante, acho que você gosta dessa coisa de comunicação e tal. Lá você vai encontrar, você vai casar aquele teu desejo de comunicação e de falar as coisas que você deseja com a sua vocação que você tinha, né? Você estava ali discernindo na época do seminário. Aí então eu venho conhecer o trabalho do Michael Voris em Ferndale. Só que eu falei assim, pô, um negócio tão maravilhoso desse não pode estar voltado só para a igreja. Eu falei assim, aí eu conversava isso com o Voris, falei, Michael, não dá para falar só para o público católico, você tem que falar para todo mundo, porque o tesouro que você tem para passar não pode estar circunscrito para um grupo seleto dentro de um grupo seleto do cristianismo. Pô, não. A gente precisa despertar muito mais pessoas. Ninguém ali quis dar ouvido. Ele falou assim, no sentido assim, não, nós queremos fazer isso aqui. Falei, beleza. Foi quando eu voltei e falei assim, então eu vou criar o meu. Terça Livre. E aí você voltou pro Brasil. Volta e cria o Terça Livre. E aí lascou-se.